Já ouviu falar em FIFO e em LIFO? Se tem investimentos ou pondera ter, sejam ações, fundos ou mesmo planos de poupança-reforma, então vai querer saber mais sobre estes critérios valorimétricos que têm impacto também no cálculo dos seus impostos. Neste episódio vou explicar-lhe o que querem então dizer estas siglas e por que são tão importantes para os seus investimentos. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Here we go. The dollar is our god. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com saúde, que é o que se quer. Quem diria que íamos estar aqui um ano confinados com uma pandemia? Há um ano, eu não diria. Há um ano andava eu aí pelo país com um programa fantástico sobre literacia e educação financeira para jovens. Um grande beijinho a todos os alunos que participaram no nosso programa, se estiverem a ouvir. E aproveitar também para dizer que com o arranque do mês de março vêm aí novidades espetaculares. Vem uma... Sobretudo muito... Olha, nem sei. Eu sei que sou suspeita, amigos, mas vocês sabem, quando eu digo isto, é porque é mesmo top. Já andávamos a planear há algum tempo e muito em breve vai ser revelado. E só vos posso dizer para ficarem atentos às nossas redes sociais. E claro que quem subscreve a nossa newsletter está aqui na linha da frente para receber toda a informação. Portanto, já sabem o que é que têm de fazer, não sabem? Subscrever a nossa newsletter. E amigos, nós não somos de andar aqui a entupir as caixas de e-mail, porque também não gostamos disto. E fala-vos aqui uma amiga que tem mais de 22 mil e-mails pendentes. É verdade, não estou a mentir. E, portanto, nós só enviamos e-mails quando consideramos relevantes para os nossos subscritores. E eu, olha, estou aqui em pulgas mesmo. Ainda por cima é março. Março, para mim, é um mês que eu gosto muito, porque é o mês do meu aniversário. E, portanto, é um mês em que resolvo, em vez do presente ser para mim, ser para vocês, não é? E pronto, não vou dizer mais nada, não posso adiantar mesmo nada. Portanto, stay tuned, fiquem atentos, olhos abertos, bem abertos. E também este ponto importante relativamente à newsletter, porque temos recebido vários pedidos sobre as formações que nós temos e nós temos o curso do Zero à Liberdade Financeira que está a decorrer. E portanto não dá para participar nesta edição que já está a decorrer e ainda não temos as datas fechadas para a próxima edição, mas lá está, se tiverem a newsletter vão receber toda a informação e eu vou deixar o link na descrição e aproveitar para mandar um beijinho a todas as minhas turmas, pandémicos, esponjinhas, eles vão saber. Oh yeah. Portanto, podem pôr hashtag nos comentários, vocês sabem, turminha. Ora bem, amigos, então vamos ao tema de hoje, que é extremamente importante quando falamos de investimentos. Porquê? Porque tem impacto no nosso dinheiro e nos nossos investimentos. E eu não quero tornar isto num episódio demasiadamente complexo, nem maçudo, ou isto virar uma aula de contabilidade financeira. Amigos, a sério, não vão querer que isso vá para aí, porque o vosso cérebro pode não conseguir aguentar e pode não regressar. Ok, estou a brincar, mas o objetivo aqui claramente é simplificar e não é complicar. Portanto, vamos a isto. Começar a explicar então o que é que quer dizer isto FIFO, que o corretor ortográfico corrige sempre para fofo e que me faz ter conversas ridículas, porém fofinhas, no WhatsApp com analistas financeiros. É muito engraçado. Mas, enquadrando então aqui, para quem tem investimentos, a questão tributária, e já começam a perceber que este FIFO, já vou explicar o que é que quer dizer, a questão tributária, ou seja, os impostos são uma fonte de preocupação e muitas vezes tardiamente. Ou seja, o que eu vejo acontecer é que muitas vezes as pessoas investem, primeiro, num instrumento financeiro, seja ele qual for,
e só depois é que vão ver como é que é a situação fiscal do mesmo, não é? E, portanto, quando chega normalmente à altura de entrega de IRS, ai meu Deus, como é que eu ponho isto, como é que eu faço isto? E às vezes nem se percebe muito bem que fazer uma determinada operação poderia não ter um efeito tão negativo ou menos positivo se tivessem pelo menos a informação da parte fiscal, como é que se trata toda essa parte fiscal. E porquê que a questão tributária é tão importante? Porque os impostos têm impacto, não é? Nos nossos lucros, nos nossos ganhos. Então, FIFO, revelar então, FIFO quer dizer First In, First Out. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Depois também há outro acrónimo que vou falar aqui importante, que é o LIFO, que é Last In, First Out. Neste caso, o último a entrar, o primeiro a sair. Estes são conceitos de contabilidade e também muito utilizados na gestão de stock, de mercadorias e, por exemplo, para gerir o stock de da mercearia do bairro. Possivelmente utiliza, não é? O método FIFO. Por exemplo, quando vocês vão aos pacotes de leite, à área dos frescos, reparam que os mais recentes estão lá atrás, estão lá ao fundo. E isto é porque segue-se aqui o método FIFO, ou seja, os donos das mercearias mantêm o leite mais antigo à frente e então vão acabar por querer escoar e vender os produtos mais antigos. Portanto, o primeiro a entrar como stock é o primeiro a sair. E o mesmo se aplica à venda de ações. Vamos aqui à questão das ações. Por exemplo, vamos imaginar que temos 100 ações da empresa XPTO e que foram compradas em 2 lotes separados de 50 ações, ok? Vamos imaginar, sei lá, que a primeira comprou-se em setembro de 2020 e a segunda em novembro de 2020. Se fosse vender 50 ações pelo método FIFO, a corretora iria designar as primeiras ações compradas em setembro, ou seja, daí o nome First In, First Out. E o LIFO, não é? É o oposto. O LIFO é o acrónimo de Last In, First Out, traduz-se em vender as ações que adquiriu primeiro. E depois ainda há aqui uma outra que acaba por combinar aqui a média dos custos, que é o custo médio ponderado. Vamos imaginar, é fazer o preço médio. Vocês tinham comprado 50 a um determinado a 10, compraram as outras 50 a 20, portanto temos aqui o preço. O médio seriam os 15 euros. E porquê que isto é importante? Porque na maioria dos instrumentos financeiros mobiliários utiliza-se o método FIFO para o apuramento de impostos. Ou seja, em Portugal, quando nós vamos fazer o apuramento das mais-valias, ou seja, eu comprei a um preço, vendi a outro, as menos ou mais-valias? Mais-valias partindo do pressuposto que temos aqui lucro, não é? Que o resultado é positivo. A diferença entre a compra e a venda, mesmo depois de deduzido os custos, que é positiva. Portanto, há um método FIFO. Quando vão escolher instrumentos financeiros, vão verificar que, mesmo quando falamos de fundos de investimento, quando vão falar dos PPRs, e vão querer saber que, ok, vamos imaginar que eu até utilizo aqui uma metodologia Dollar Cost Average, e eu tenho aqui um episódio, para quem não sabe o que é que eu estou a falar, pode ir ouvir esse episódio onde eu falo disto. Ou seja, vamos imaginar que eu estou sempre a reforçar o mesmo instrumento financeiro, seja ele qual for, ou comprar sempre a mesma ação. Quando eu vou vender, se eu não vender tudo, e mesmo vendendo tudo, ele vai usar aqui, portanto, eu chegar a um ponto em que eu tenho 1000 ações e vou vender 10, ele vai-me vender as 10 primeiras que eu adquiri. E se eu tinha comprado um lote 5 e depois outras 5, ele vai calcular em função do preço da altura, ok? E isto, quando se vai fazer o preenchimento do IRS, tem que se pôr isto por esta ordem, ou seja, o fisco vai utilizar o método FIFO em Portugal, ok? E há aqui uma questão
Eu já percebi isto, nomeadamente em diferentes corretoras. Às vezes há corretoras que usam até o custo médio para demonstrar os valores quando estamos a comprar vários títulos, ok? Estamos a reforçar o lote, ou seja, temos a mesma ação, temos o mesmo instrumento e compramos todos os meses, ou todos os anos, ou várias vezes, e algumas mostram aqui o custo médio e pode gerar aqui confusão. Atenção, porque quando forem fazer a entrega e o apuramento do IRS e o apuramento das mais-valias, é seguido a metodologia FIFO, ok? E, portanto, quando estiverem, mas isto é muito importante, é quando eu estou a aplicar e a investir o meu dinheiro, mesmo que seja um fundo de investimento, ou seja, eu compro as unidades de participação, as UPs, e quando eu vou vender uma parcela, e a mesma coisa com os PPRs, quando eu vou desfazer deles, ele vai utilizar o método FIFO, ou seja, vai contabilizar os primeiros. E isto é muito importante. Às vezes pode haver aqui uma confusão, então como é que se faz? Isto em termos fiscais é assim. Aliás, eu até fui buscar aqui o regulamento da CMVM número 2/2005, relativamente à contabilidade, por exemplo, dos fundos de investimento imobiliário, critérios valorimétricos, carteira de títulos e participações. Passo a citar. As compras de títulos e participações são contabilizadas na data de transação pelo seu custo efetivo de aquisição. Nas vendas, para efeitos de imputação do respectivo custo, os valores em carteira poderão, em alternativa, ser valorizados pelo custo médio de aquisição, pelo FIFO, ou seja, First In, First Out, e pelo LIFO, Last In, First Out, devendo a opção tomada para cada categoria dos valores mobiliários ser indicada no anexo referido no capítulo 7, todavia sempre que a legislação fiscal relativamente a determinada categoria de valores mobiliários imponha para apuramento das mais-valias obtidas em cada ano a utilização de um método de imputação de custos diferentes, será este utilizado na sua contabilização. What? Eu disse, amigos, eu não vou ler aqui mais regulamentos, a sério, que é para vocês não falecerem. Desculpem. Agora vamos então pegar aqui num exemplo, ok? Que até tinha aqui esta questão. Vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar uma pessoa que tem ações de uma empresa em particular, seja ela qual for, e que elas então foram sendo adquiridas, foram sendo compradas em diferentes alturas e a diferentes preços. Questões que vieram aqui. Qual o preço de aquisição a ter em conta para o cálculo dessa mais-valia? É o da última aquisição ou é do custo médio dessa ação? E depois aqui também outra questão é quem é que informa o fisco das mais-valias de determinado acionista ou contribuinte teve em determinado ano. Então, nas mais-valias, quando há mais-valias que são obtidas resultantes da venda de ações, o ganho, não é? O ganho é sujeito a IRS, ok? E resulta aqui da diferença entre o valor de venda e o valor de compra, ok? Que vão aparecer em termos, as nomenclaturas usadas, é o valor de realização e o valor de aquisição. E considera-se que o valor de compra de valores mobiliários, e nós estamos aqui a tratar sobre investimentos mobiliários, imobiliários são os imóveis, mobiliários são ações, fundos, obrigações, que o valor de compra de valores mobiliários cotados em bolsa, e com o custo que obviamente está aprovado, ao valor da aquisição, não é? Acrescem as despesas que são desnecessárias. Portanto, vamos incluir as despesas necessárias para a venda, ou seja, vamos descontar isto em termos... tentar simplificar, ok? E vamos descontar este valor. O valor de venda das ações será o valor da cotação à data da transmissão, neste caso, ou quando não se conhece, quando não é uma cotada, é maior a cotação do ano a que se reporta à venda. Mas, simplificando, quando vamos apurar então as mais-valias que resultam então da venda de ações de uma empresa que foram sendo compradas em diferentes alturas, aplica-se o critério e a regra FIFO, First In, First Out, para determinar o valor da aquisição. Assim, tratando-se de valores mobiliários da mesma natureza, que confiram idênticos direitos numa situação de venda, então, é como isto que temos estado a falar. Vão ser primeiro vendidas as ações adquiridas há mais tempo
e vão ser tomados em conta o valor de aquisição a essa data, não é? E o valor de realização agora, ou seja, quando for feito para o cálculo das mais-valias. E depois, obviamente, que isto é declarado no IRS e depois o anexo vai depender se são ações portuguesas de empresas portuguesas, ações de empresas estrangeiras, se é realizado através de uma plataforma portuguesa ou se é de uma plataforma estrangeira. Mas se quiserem um episódio, again, apesar de eu já ter colocado aqui o episódio, há um episódio aqui sobre como declarar os investimentos no IRS. Para quem precisar aproveitar isso, para quem precisar também, não da parte dos investimentos, mas da parte do preenchimento do IRS, nós temos no nosso canal de YouTube do Money Lab, pesquisem como preencher uma declaração de IRS passo a passo, e têm lá o passo a passo, pelo menos com a mais-valia de uma casa, penso que está com uma mais-valia de uma casa, e depois tem o resto, ajuda todo o resto do preenchimento. Depois, se quiserem que dedique ao preenchimento de impostos, ponham hashtag IRS Investimentos, ok? Ponham onde estiverem a ouvir, ou já sabem, nós temos sempre um post no nosso Instagram, no meu pessoal, Bárbara Barroso, ou no do Money Lab, PT, vão ao Instagram e coloquem IRS Investimentos, ok? Mas pronto, é importante que percebam isto. Para o fisco, conta o método FIFO. Agora estava-me a recordar aqui de uma coisa, porque eu estava a falar aqui da questão das corretoras. Há, no entanto, muita gente, e pelo menos que tem entrado em contacto, usa corretoras low cost. Low cost porque tem menores custos, né? É como se chama. Vulgarmente chamamos corretoras low cost. Mas algumas usam, como eu estava a dizer, o custo médio ponderado para mostrar. Mas há plataformas que permitem, ou seja, quando eu estou a comprar ações e a reforçar, sempre, sei lá, imaginem que eu estou sempre a reforçar na Apple, estou sempre a comprar na Apple. Atenção, isto não é uma recomendação, estou a dar única e exclusivamente como Apple. Vou dizer empresa XPTO, ok? Empresa XPTO. Estou sempre a reforçar na empresa XPTO e até estou a fazer um dollar cost average, estou sempre a reforçar. E a determinada altura quero vender, não tudo, mas quero vender. Há plataformas que permitem que eu escolha quais é que eu quero vender. Okay? Quais são as posições que eu quero fechar? Portanto, se tiver uma plataforma que permite fechar por ordem aleatória, na prática não se vai verificar o FIFO, não é? Porquê? Porque sou eu que estou a fechar. E há plataformas que permitem fechar essas posições aleatórias, as que não permitem FIFO com elas, ok? Portanto, entra aqui a questão do FIFO. E pronto, meus amigos, era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico podcast de finanças pessoais Money Bar. Espero que tenha ficado claro aqui o FIFO, o LIFO, o custo médio. Também são designações que eu sei que surgem, há pessoas que não sabem e por outras alturas surge muito quando a entrega do IRS e quando houve compra e venda de ações. E aproveitar, já que estou a falar de compra e venda, e eu sei que às vezes baixa, como eu brinco muitas vezes dizer, baixa o lobito do Wall Street em nós, não é? Que achamos que de repente negocia para trás e para a frente e lá está com as corretoras low cost. Não há custos, portanto eu posso andar ali a brincar para trás e para a frente e depois é dor de cabeças a quando a entrega do IRS, não é? Para andar a ver ali para cima e para baixo, tanta compra e venda de ações, depois, meus amigos, é o benção a Deus quando é para entregar o IRS. Vocês fazem isto no IRS, é o benção a Deus para a entrega do IRS. Para quem não usa, ou seja, está a incorrer ainda por cima em custos, atenção, porque mesmo algumas que tenham isentem de custo, há sempre comissão, nomeadamente se negociarem noutra moeda que não o euro, há sempre a comissão de câmbio, portanto não ignorem esse facto, ok? Portanto, já sabem, mantenham-se aí ligados, subscrevam a nossa fantástica newsletter, porque vem aí, então, novidades espetaculares. Continuar a agradecer o vosso feedback. Já sabem que podem nos acompanhar Facebook, Instagram, Clubhouse,
veremos lá a regressar. Juntarem-se também ao nosso grupo de Telegram. E mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir e deixem também uma avaliação lá no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Here we go.